criação, no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Nem um dia sem Bíblia, seguimos aqui 2 livros já vencidos na caminhada da fé. Iniciamos hoje aí Levíticos, hoje o capítulo 1, 2 e 3 e Mateus 23 do 1 ao 22. Vamos lá, gente, seguimos aqui já para o 3º livro da Bíblia, hein? Parabéns a todos aí que está seguindo e tenho certeza que será muito gratificante em 31 de dezembro nós olharmos e dizermos assim: finalizamos a leitura da Bíblia. Nem um dia sem Bíblia neste ano e com certeza daqui para frente em nossas vidas. Vamos lá. O holocausto, Levíticos capítulo 1. Da tenda do encontro o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto oferecerá um macho sem defeito, ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. O que é isso, gente? Antigamente, os nossos pecados eram cobertos pelo sangue de um animal perfeito, sem defeito, né? E também macho. Por que macho? Simbolizando ali a unidade, divindade de Deus ou de Cristo, né? Porque há um só Deus, não tem deuses ou deusa, né? Então simbolizava exatamente o sacrifício, né, pascual, o sacrifício de Cristo. E por que colocar a mão sobre a cabeça? Porque a cabeça era o símbolo de toda a direção, de todo o direcionamento, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então, sobre a cabeça, sobre Cristo, que é o Senhor de tudo e todas as coisas, né, já simbolizava a nossa remissão, quer dizer, a anulação do nosso pecado. Cristo veio para nos lavar do pecado, veio para perdoar os pecados e não cobri-lo. Então, por isso que o sacrifício perfeito, no passado, o sangue cobria os nossos pecados. Nós éramos perdoados, mas nós não éramos regenerados. Hoje, nós somos perdoados e regenerados. Antigamente, a pessoa pedia perdão pelo pecado e, às vezes, continuava na mesma vida e, no ano seguinte, pedia perdão pelo mesmo pecado de novo e assim, né? Então, hoje nós entendemos o seguinte: tem aquele que se converte e se regenera em Cristo, e tem aquele que pede perdão pelo momento, Deus perdoa e ele não se regenera, ele não muda, questão de tempo ele faz tudo de novo. Então, por isso que em Cristo nós somos regenerados, nascidos de novo. Verso 8. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão sangue e derramarão em todos os lados do altar, e que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes dos sacerdotes, Arão, acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. Um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiro, quer de cabritos, oferecerá o macho sem defeito. O animal será morto do lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue dos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Você vê que poderia se resumir aqui, né, a leitura ou a escrita, a Bíblia, poderia se resumir: da mesma forma que fez com o gado, fará com a ovelha e o cabrito. Não, mas Deus, pessoal, Deus não tem pressa,
Deus é Deus de detalhes, Deus de cuidado, Deus de excelência. Deus é um Deus zeloso, e é isso que nós precisamos entender, que Deus ele não gosta, ele rejeita tudo que é feito de qualquer jeito e de qualquer maneira só para terminar. Não, Deus é um Deus ele é um Deus zeloso e um Deus criterioso e um Deus de qualidade, e ele não tem pressa, ele preza por qualidade, não por quantidade. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, tudo igual, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue de ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Raspará as aves pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada ao fogo de aroma agradável ao Senhor. O que a gente entende aqui? Não só um Deus zeloso, um Deus que zela pelas coisas bem feitas, mas Deus é um Deus de detalhes, gente. Detalhes. Então fica aqui uma lição para nós. Não deixemos passar as coisas sem absorver os detalhes. Pelo contrário, são nos detalhes que nós vamos ser abençoados, e também nos detalhes, nas pedrinhas, nos ciscos, que nós podemos nos dar mal, tropeçar e também sermos penalizados. Então vamos atentar aos detalhes, que faz toda a diferença. Capítulo 2. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Você vê que Deus não aceita qualquer coisa. Sobre ela derramará o óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com o óleo e com todo o incenso, e os queimará no altar como porção memorial. Esse porção memorial, quer dizer, é para aquele tempo, para o tempo de hoje. Esse tempo aqui do Antigo Testamento, pessoal, não foi abolido, não foi anulado. Isso é no tempo é lá no tempo da Bíblia. Nós vivemos o tempo da Bíblia. Isso é lá no tempo de Jesus. Lá no tempo do passado. Não, é no tempo de Deus. E o tempo de Deus é todos os dias. É isso que nós devemos entender. Nada foi retirado, anulado, ou nada foi deixado para trás, abolido. Não, pelo contrário. Jesus veio como oferta perfeita. Tudo que nós estamos lendo aqui no Antigo Testamento foi resumido em Cristo. A exigência, a qualidade, os detalhes, a perfeição, tudo em Cristo. E aí a Bíblia vai dizer lá na frente, nós vamos chegar lá, isso lá no meio do ano mais ou menos. Aquele que diz estar nele deva fazer ou andar como ele andou. Como? Com detalhes, com, vamos dizer assim, dedicação, para fazer o melhor. E hoje, infelizmente, cada dia está ficando difícil. O que eu posso, o que eu tenho, é o que dá. E eu não sei se isso vai agradar ao Senhor, sabe? A gente não pode dizer que, pelo que a Bíblia diz, não agrada, Então, cabe a mim entender isso, fazer o meu melhor, porque eu não quero ser surpreendido no dia que eu chegar de frente do Senhor. E é um conselho que eu te dou também. Versículo 4 do capítulo 2. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos, sem fermento e untados com óleo, se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento. Divida em pedaços e derrame óleo sobre ela, e uma oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja a melhor farinha com óleo. Você vê, tudo é melhor. Traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes e apresente-a ao sacerdote, que a levará então ao altar. Ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar, e a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e a seus descendentes, e parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no altar. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-los no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Aqui nós estamos aprendendo, pessoal, que é o seguinte. Deixa eu fazer um parênteses aqui, então, detalhes.
Quando nós falamos aqui, um pouquinho antes aqui, nenhuma oferta com fermento e tal, é aquilo que já foi, vamos dizer assim, não é contaminado, mas já foi misturado, né? Então aquilo que já é misturado serve para Deus como oferta? Serve, porém a primícia é o que Deus preza para o altar. Então, eu vou oferecer uma oferta, vou trazer aí no dia a dia, perfeito, mas aquilo que realmente vai, vamos dizer assim, chegar a Deus com uma resposta excelente é aquela que é feita com primazia, em primeiro lugar para o Senhor. Então tudo na vida, o primeiro tempo do dia, o primeiro momento do dia, nossas dízimas e ofertas que nós fazemos para o templo do Senhor, é o primeiro, não o que sobra no final do mês. Tudo para Deus, que a gente tem que aprender com Ele, porque Ele fez tudo para nós de forma excelente e pensando em nós primeiro. E nós não devemos devolver a Ele essa secundaridade, se é isso que se diz, não sei, dessa forma secundária. Pelo contrário, devemos honrar ao nosso Deus como Ele nos honrou, mesmo sem merecermos. A gente era tudo perdido, Ele fez o excelente, nos priorizou e nos honrou primeiro. Então, que a gente aprenda isso a cada dia, o coração e a mente, fazer para Ele, ter tempo para Ele, priorizar Ele, porque isso é o que realmente chega no altar do trono de Deus. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo, tostados no fogo. Sobre ela derrame óleo e coloque incenso. É oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo juntamente com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim, você vê que há várias ofertas, viu, gente? Há uma oferta, às vezes a pessoa acha que a gente inventa isso na igreja. Não, em Cristo tudo isso aqui foi resumido. Ele foi oferta por amor, oferta por sacrifício e oferta de gratidão. Aqui é exatamente isso, são as ofertas. Quando a oferta for oferecida em sacrifício agora, lá era por amor, por gratidão, agora espontânea, Agora é oferta de sacrifício. Assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto. Eu já expliquei lá atrás, a entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue nos lados do altar. Por que derramar no sangue nos lados do altar, gente? Simbolizando a cruz, os 4 cantos. Em cima, na cabeça de Jesus, a coroa, embaixo o sangue pelos cravos nos pés e o lado direito e esquerdo, o sangue pelos cravos nas mãos. Então o altar ele foi manchado por inteiro e o detalhe derramado na base, que é o sangue que escorreu do lado de Jesus, Então desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a ela, os 2 rins com a gordura que o cobre, o que está perto dos lombos, o lóbulo do fígado que se removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha. Por que Deus mandou queimar tudo? Para ser perfeito, para não tirar nada e deixar nada para trás. Verso 6. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Ah, pastor, agora aqui tem fêmea. Não, então, aqui é oferta de sacrifício. A oferta de sacrifício, neste caso, ela é feita por um propósito. Então não importa, aí tanto homem quanto mulher pode fazer. Aqui nós que fazemos para o Senhor. Aqui não está sendo propiciação de pecado, diretamente, viu, gente? Aqui está sendo um ato sacrificial por um propósito, por uma necessidade. É sacrifício de comunhão e não de santificação ou de qualquer outro tipo, outra natureza. Então entenda isso. Se oferecer um cordeiro, ele apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça dele, que será morto diante de toda a tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura tanto da cauda gorda
cortada, rente à espinha, como de toda a gordura que cobre as vísceras. Gente, Deus é Deus de detalhe demais. Que está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre, que está perto dos lombos, e os lóbulos do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então, os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar desse animal, que é uma oferta preparada no fogo. Trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com as gorduras que cobre o que está perto dos lombos, e os lóbulos do fígado, que eles removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar com o alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto eterno para as suas gerações, onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Irmãos, isso aqui seria para ser cumprido. Quem gosta de chouriço aí, né, que é a linguiça de sangue, isso é uma abominação ao Senhor. A gordura lá na frente, né, ela foi, vamos dizer assim, não é abolida, mas compreendida em Cristo. E aí a gente pode até utilizar. Porém, a gordura de fígado, gordura de vísceras, essa coisa assim que a pessoa, a buchada de bode, essas coisas, isso a Deus, isso não é lícito à luz da palavra. Então hoje todas as coisas são lícitas em Cristo Jesus. Porém, a única coisa que nós vamos ver lá na frente ainda, que não foi abolida, é exatamente o sangue. O sangue não se bebe, o sangue não se toca, o sangue não se afere. E aqui nós finalizamos o nosso Levíticos aqui de hoje já, 3 versículos do Levíticos, gente. Mateus capítulo 23, versículo aí hoje do 1 ao 22. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e faça tudo o que os que lhe dizem. Olha quem está falando, hein? Então Jesus disse, Jesus não veio abolir, tá vendo? Ele não veio anular nada do que a gente está lendo lá atrás. Ele veio para cumprir. Obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem. Está dizendo que esse povo é hipócrita, eles pregam uma coisa e vivem outra. E é o que nós deveríamos, se a gente prestasse atenção nisso hoje, irmãos, dentro das igrejas, nas ministérios, em tudo quanto é lugar, os profetas que vêm dar profetada na gente, o irmãozinho ali que vem, eis que o Senhor pediu para me te falar, deixa eu te falar aqui uma revelação que eu tive. Se a gente tivesse esse critério aqui, ensinado por Jesus, que aqui é no Novo Testamento já, nós não passaríamos luta, não quebraríamos a cara e não nos decepcionaríamos tanto como a gente se decepciona. Antes de ficar com a profecia, analise a vida do profeta, de quem vem, de como vem a profecia. Porque aqui é o que Jesus falou: obedeço a tudo que eles falar, mas não fazem tudo que eles fazem. Obedeço a tudo segundo a palavra, mas não ajam como eles. Eles atam fardos pesados, aqui ó, e os colocam sobre os ombros dos homens. Aqui homem e mulher, né? Ser humano. Mas eles mesmos estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Quer dizer, pede para fazer muita coisa, cobra muita coisa, mas eles mesmos não fazem, né? Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Quer dizer, querem fazer como aparência. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Quer dizer, querem impressionar com vestes, com roupas, com gestos, mas aquilo que está por dentro, igual Naamã, né? Por fora era bonito e belo, mas tinha uma lepra por dentro. Gostam do lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes nas sinagogas. Importante, Deus não nos chamou para ser importante, mas úteis. De serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Tem tradução aí que vai dizer rabis. É igualzinho hoje, né, gente? Tem gente aí que parece um popstar chegando para poder ministrar a palavra. Chega no lugar cheio de segurança. Jesus nunca teve isso. E a Bíblia fala para a gente andar igual ele, ser como ele. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos.
a ninguém na terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Aqui, ó, é o que muita gente confunde. Esse negócio, o senhor é como um pai para mim. Ser como um pode até ser, mas ser um não. Pai só tem Deus. Eu posso ser como um pai, o outro pode ser como um pai, em consideração assim uma pessoa mais velha, mais experiente, né? A nossa é como um pai para mim, pela consideração, mas ser meu pai, como tem gente aí em igrejas que chama o pastor de pai. Meu pai na fé, meu pai. Pai, só Deus. Pode ser uma consideração de respeito, mas pai mesmo, só Deus. Então, fica aqui bem claro, gente. Eu sei que tem gente na igreja que me considera aí como um pai, mas ok, sem nenhum problema, não estamos pecando não. Mas eu não sou pai, nós somos irmãos. Eu, pela experiência, pela idade, somos considerados talvez um pai. Aquele que educou, aquele que alimentou, que continua educando e alimentando. Maravilha, isso é honra. Mas chamar de pai no dia a dia, ô pai, porque tem igrejas que o pastor é chamado de pai. Se vocês não, é escândalo, irmão, coisa louca, viu? Mas é isso aí que eu queria só dizer para vocês aqui. Mas, no versículo 10, tampouco vocês devem ser chamados chefes. Já estive em igreja, trabalhei porque lá era empresa, né? Não era uma sinagoga espiritual. De dizer assim, chefe, tem muitas igrejas aí hoje ainda que chamam o pastor, líder lá, o presidente da igreja de chefe. Aqui, ó, não existe isso, é irmãos, o pastor, nada mais que isso. Portanto, vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será... Gente, é a si, né? Aquele que é humilhado, não, é a si. Aquele que se humilha, aquele que se exalta, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então aqui não tem essa coisa assim, fulano, estou sendo humilhado no meu trabalho, mas vai chegar o tempo de Deus me exaltar, porque os humilhados serão exaltados. Irmão, isso é heresia, para de falar isso não existe. Isso é chavão do mundo. É aquele que se... Assim o que? Eu me colocar humilde, então esse Deus vai exaltar. Aquele que se coloca exaltado, esse Deus vai abater. Verso 13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. As pessoas com esse tipo de comportamento, elas impedem Deus de operar. Vocês mesmos não entendem, não entram e não deixam ninguém entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Irmão, tem muita gente que vai passar apertado na mão de Jesus e vai ficar de fora, querendo viver uma vida que Deus não prometeu, querendo impressionar pessoas, ganhar coisas, levar benefício de pessoas que Deus não prometeu. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. Olha aí. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que de vocês. Como assim? Tiram a malícia, tiram a inocência e implantam a malícia. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, será obrigado por seu juramento. Quer dizer, são pessoas que prezam mais o que é terreno, o que tem valores, melhor, o que tem preço do que os valores celestiais. Cegos e insensatos, o que é mais importante, o ouro ou o santuário? Pessoas que prezam hoje a ostentação das igrejas, o dinheiro das igrejas, o dinheiro das pessoas, mas não prezam as almas das pessoas. Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Aqui Deus está dizendo para eles assim, vocês prezam o ouro, desfazem do altar, desfazem das coisas espirituais e celestiais para garantir as suas ofertas e os seus ouros e valores aqui. Desprezam o valor do altar e exaltam o valor das coisas. O que Deus chama aqui no verso 19? Cegos. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar,
jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita, que é Deus, né, pessoal? E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Então, o altar, o santuário e o trono de Deus nunca perderam para nada aqui embaixo, jamais vai perder, viu? É isso que nós precisamos entender. E aqui nós finalizamos a leitura de hoje, de 1 ao 22. Amanhã nós temos aqui do 23 em diante, que continua dizendo os ais, né? Ai de vocês, mestres da lei. Gente, um beijo no coração. Fiquem todos na paz.